Ele era o maior, o pastor que virou rei, o homem segundo o coração de Deus, Davi. Sua vida, um épico de fé, coragem e louvor. Mas há uma história que a glória muitas vezes ofusca, um segredo guardado nas páginas do segundo livro de Samuel. Uma história de poder, luxúria e traição que prova que até os maiores heróis podem cair. Nos próximos minutos, vamos desvendar o pecado secreto do rei e a lição que ele nos deixou sobre a misericórdia que é maior do que qualquer erro. Era primavera, a época em que os reis tradicionalmente saíam para a guerra, mas Davi, em vez de liderar suas tropas, ficou em Jerusalém. O ócio, muitas vezes, é o campo fértil para a tentação. Do terraço do seu palácio, o rei viu algo que mudaria sua vida para sempre. Ele viu uma mulher. O nome dela era Batseba. Ela era a esposa de Urias, um dos seus mais leais e valentes guerreiros, que naquele exato momento estava no campo de batalha, lutando pelo seu rei e pelo seu reino. Aquele olhar não foi apenas um erro passageiro. Foi o início de uma queda catastrófica. O rei, acostumado a ter tudo o que desejava, usou seu poder para tomar o que não lhe pertencia. Ele mandou que a buscassem e a trouxessem ao palácio, e o pecado foi consumado. O tempo passou, e o resultado daquela noite chegou na forma de uma mensagem urgente e assustadora. Estou grávida. O pânico se instalou no coração do rei e nos corredores do palácio. Davi, o homem de fé, o poeta dos salmos, agora se tornava um mestre na manipulação e no engano. Seu primeiro plano era simples: trazer Urias de volta da guerra para que ele dormisse com sua esposa e, assim, encobrisse a paternidade da criança. O problema seria resolvido e ninguém jamais saberia. Mas Urias era um homem de uma honra inabalável. Ele se recusou a desfrutar do conforto do seu lar, da sua comida e da sua esposa, enquanto seus companheiros de armas estavam acampados em campo aberto, enfrentando os perigos da guerra. Suas palavras ecoaram com uma lealdade que Davi havia esquecido. A arca, Israel e Judá estão em tendas, e meu senhor Joabe e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como eu poderia entrar em minha casa para comer, beber e me deitar com minha mulher? Pela tua vida, eu não farei tal coisa. A honra de Urias, que deveria ser motivo de orgulho para o rei, tornou-se a sua condenação. O rei, agora desesperado para esconder seu pecado a qualquer custo, deu o passo final e mais sombrio de todos. Ele escreveu uma carta para Joabe, o comandante do exército, e a enviou pelas mãos do próprio Urias. Mal sabia aquele soldado leal que carregava sua própria sentença de morte. A carta dizia: ponha Urias na linha de frente da batalha mais violenta e depois retire-se para que ele seja ferido e morra. O rei que cantava louvores, que confiava em Deus contra gigantes, agora se tornava um assassino frio e calculista. O pecado, quando não é confessado, sempre exige um preço maior. A traição foi completa. O plano cruel funcionou. Urias morreu em batalha como um herói, sem nunca saber da traição de seu rei. Batseba chorou o luto por seu marido, e passado o tempo, Davi a tomou por esposa. Para todos em Jerusalém, parecia um ato de bondade do rei para com a viúva de um soldado valente. O segredo parecia estar enterrado para sempre, selado pelo silêncio e pelo poder. Mas o silêncio do rei não enganava a Deus. O palco estava montado para o confronto final. Deus não deixaria aquele pecado encoberto. E assim, o profeta Natã estava a caminho do palácio. O profeta Natã chega à presença do rei. Ele não o acusa diretamente. Em vez disso, com sabedoria divina, ele conta uma parábola. A história de um homem muito rico que possuía inúmeras ovelhas e rebanhos e de um homem pobre que não tinha nada, exceto uma única cordeirinha que ele amava como se fosse uma filha. Um dia, um viajante chegou à casa do homem rico, mas em vez de pegar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição,
Ele roubou a única cordeirinha do homem pobre e a serviu ao seu convidado. Ao ouvir a história, a ira de Davi se acendeu. Seu senso de justiça, tão conhecido em Israel, veio à tona. Ele se levantou e declarou com fúria: "Juro pelo nome do Senhor, o homem que fez isso merece a morte, e ele deverá pagar 4 vezes o valor da cordeira, porque agiu sem misericórdia." Então, naquele momento de silêncio tenso, Natã apontou o dedo para o rei e disparou a frase que rasgou a alma de Davi e ecoou pela eternidade: "Tu és esse homem." O segredo foi exposto, a manipulação foi desvendada, o assassinato foi revelado. Davi, o rei, o guerreiro, o poeta, o homem segundo o coração de Deus, desmorona. Sua resposta não foi de defesa, de negação ou de desculpa. Foi de rendição total e quebrantamento. Pequei contra o Senhor. O fruto desse arrependimento genuíno é o Salmo 51, talvez o mais profundo cântico de confissão e súplica de toda a Bíblia. É a oração desesperada de um homem que perdeu tudo, menos a esperança na misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas ternuras. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. A história de Davi e Batseba, no fim das contas, não é apenas sobre o pecado, mas sobre o poder transformador do perdão. Se o homem, segundo o coração de Deus, falhou tão miseravelmente, isso nos prova que a falha é inerente à condição humana. Ninguém está imune à queda. Mas prova, acima de tudo, que a misericórdia de Deus é infinitamente maior do que qualquer erro, qualquer traição, qualquer pecado. O preço do pecado foi pago, as consequências vieram para a vida de Davi, mas o relacionamento com Deus foi restaurado. Davi não foi destruído pelo seu erro, mas foi transformado pelo seu arrependimento. Qual é o seu pecado secreto? Qual é a área da sua vida que você tenta esconder de todos e talvez até de Deus? A lição de Davi é clara. Não há segredo que Deus não conheça, e não há erro que ele não possa perdoar, se houver arrependimento sincero. O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, nasce da confissão. Levante-se do chão do seu erro, confesse o seu pecado e receba a alegria da salvação. A misericórdia de Deus está disponível para você agora mesmo. Se esta história de queda e recomeço tocou a sua alma, se você crê no poder do perdão de Deus, deixe o seu amém aqui nos comentários. E para continuar desvendando os segredos e as verdades da palavra de uma forma profunda e transformadora, inscreva-se agora no nosso canal. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir sobre um recomeço. A paz do Senhor esteja com você. Amém.